Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Questão. Eu quero justificar o fato de eu estar de casaco hoje, é porque aqui em Santos está fazendo muito frio, então para mim conseguir gravar um vídeo mais confortável, eu acabei colocando esse casaco. Mas antes da gente entrar no assunto do vídeo propriamente dito, eu quero fazer um adendo aqui a uma nova numeração que eu fiz, porque eu iniciei essa série de vídeos sobre teoria de conspiração há pouco tempo, e anterior a isso eu gravei um vídeo sobre a teoria da Terra plana aqui no canal, nessa segunda temporada de vídeo mesmo. Então eu vou acrescentar o vídeo da teoria da Terra plana à nossa playlist. Então fica o vídeo da teoria da Terra plana como sendo o vídeo 3 da nossa playlist de teorias de conspiração. E o vídeo de hoje vai ser o vídeo 4. Hoje eu vou abordar uma teoria de conspiração diferente, mas que também é muito comentada e o pessoal pede muito para comentar, que é a teoria da Terra Oca. Antes de mais nada, para a gente começar, eu queria pedir para você ligar o seu bom senso, porque eu dei a minha opinião aqui no vídeo passado sobre a teoria do homem ter ido ou não à Lua, e eu recebi duras críticas, algumas até muito idiotas, que eu me senti muito bobo de ter que responder, mas como já está na postura do canal responder todas as críticas, então eu respondi também, mas foram críticas muito pouco embasadas, foram comentários idiotas, então para a gente evitar de perder tempo discutindo comentários idiotas, eu peço que você ligue o seu bom senso para assistir todos os vídeos em que a gente vai tratar teorias de conspiração. Nem sempre a gente vai corroborar com a sua ideia, pode ser que a gente seja contrário à sua ideia, e aí você pode se sentir respeitado, porque a gente respeita a sua opinião, mas a gente vai discordar sim, tá? Então se você discorda do que a gente vai falar hoje, ou se você discordou de algum vídeo de teoria de conspiração, eu peço que você primeiramente ligue o seu bom senso e que depois você faça um filtro para saber se a sua resposta é uma base interessante, que vai agregar no debate, ou se ela é só uma argumentação idiota. Geralmente argumentações idiotas não vêm com conteúdo interessante, não vêm com uma argumentação bem baseada. Argumentação idiota geralmente é aquela, só falou besteira, vai estudar, ou nossa, eu nunca vi tanta besteira na minha vida, ou perdi 5 minutos da minha vida, e nunca tem, de fato, um argumento explicando onde a gente errou e por que a gente errou. Então se você é uma pessoa que faz esse tipo de comentário idiota, por favor, ligue seu bom senso e evite de comentar neste vídeo. Agora sim, para a gente entrar propriamente no assunto de fato, eu quero dizer que essa teoria da Terra Oca, na verdade, ela é uma teoria muito antiga e que ela foi bastante credibilizada pelos nomes que que introduziram essa teoria. Essa teoria ela foi proposta por Edmund Halley. Sim, Edmund Halley, aquele que descobriu o cometa Halley, lá no século 17. E era um grande cientista e provavelmente ele foi bastante credibilizado pela sua contribuição científica que ele já tinha dado, então ele que trouxe essa teoria da Terra Oca. Em 1818, essa teoria foi corroborada por John Clare Symes, que trouxe novos escritos sobre a teoria da Terra Oca, sobre a possibilidade de alguém morar dentro da Terra e da Terra ter um novo mundo por dentro. Com o passar dos séculos, essa teoria foi se popularizando, as pessoas foram propagando essa teoria. Mas o ápice da divulgação dessa teoria se deu num livro de 1964 de Raymond Burner. O nome do livro é A Teoria da Terra Oca, a Descoberta de um Mundo Oculto. E esse livro foi quem trouxe de fato o boom, de popularidade da teoria da Terra Oca em 1964. Esse livro era basicamente baseado em um registro literal de Richard Evelyn Byrd, que era um almirante que escreveu em seu diário de bordo, em uma das suas missões, que ele havia assim entrado na Terra Oca e conhecido seus habitantes. Bom, se você não sabe quem é Richard Evelyn Byrd, ou se você acha que ele é qualquer idiota, ele era um cara genial na época. Ele era um cara muito inteligente. Ele foi simplesmente o primeiro cara a fazer expedições, a sobrevoar os polos norte e sul. Ele sobrevoou esses polos e através desses sobrevoos é que ele disse que ele descobriu a entrada ou as entradas para a Terra Oca. Se você não sabe, a teoria da Terra Oca diz que existem duas entradas principais, uma no polo sul e uma no polo norte, e são dois buracos muito grandes onde você pode entrar e sair da Terra Oca. E foi provavelmente através de um desses buracos que Richard Evelyn Byrd disse que conseguiu chegar até lá e conversar com os seus habitantes. Segundo o próprio Richard Evelyn Byrd, ele disse que os habitantes de lá disseram que não queria que aquela história fosse propagada, que ele não divulgasse a existência da Terra Oca, mas que ele simplesmente dissesse para os governantes da Terra que eles parassem os testes com bombas nucleares, porque o pessoal da Terra Oca não estava gostando daquilo. Nesse mesmo diário de bordo, Richard Evelyn Byrd disse que foi até o Pentágono e em todos os governantes da Terra para tentar passar essa mensagem do pessoal da Terra Oca e dizer para eles cessarem, pararem com os testes nucleares.
Segundo ele, a ideia foi muito rejeitada e inclusive o governo estadunidense tentou calá-lo com subornos e ameaças. Bom, que Richard Evelyn Byrd foi um gênio, que ele foi muito importante para a nossa história, que ele conseguiu grandes feitos, isso ninguém duvida. Agora, a veracidade do seu diário de bordo, que só foi publicado 40 anos depois da sua morte, isso muita gente questiona. Muita gente acha que foi história inventada ou que ele foi manipulado, e até porque muita gente fala que na época que ele escreveu, que ele descreveu essa viagem ao centro da Terra Oca, ele estava em uma outra missão e não nos polos norte e sul. Então muita gente duvida da veracidade desse diário de bordo. Bom, vamos deixar a história de lado e parar com esse blá 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 e explicar de fato o que é a Terra Oca. Segundo a teoria da Terra Oca, lá dentro existe um reino chamado Agartha. E esse reino é iluminado por um sol de 960 quilômetros de diâmetro. Isso mesmo, segundo essa teoria tem um sol dentro da Terra. E esse sol é o que aquece e fornece energia para a cidade de Agartha. Segundo a teoria da Terra Oca, o reino de Agartha também tem uma capital, uma cidade principal, chamada Shambhala. E lá na Terra Oca é sempre dia, já que o Sol fica ali dentro, fornecendo energia e luz o tempo inteiro. Para estudiosos e entusiastas da teoria da Terra Oca, além das duas entradas principais que ficam nos polos norte e sul, que são dois buracos enormes, existem também algumas entradas alternativas espalhadas pelos continentes. É o caso das pirâmides, é o caso das cataratas do Iguaçu e de mais alguns buracos espalhados pelos continentes que podem de fato dar na Terra Oca, no reino de Agartha. E além do próprio Richard Evelyn Byrd, outras pessoas também disseram ter chegado à Terra Oca. E o mais interessante de tudo isso é que mesmo elas morando em lugares distintos, os relatos são muito parecidos e em muitos fatos eles batem perfeitamente. Então talvez esse seja o ponto que mais credibilize a teoria. Bom, e como todo mundo sabe, uma teoria de conspiração não é uma teoria de conspiração se não envolver o Hitler. E sim, muita gente diz que o Hitler, na época da Segunda Guerra Mundial, ele já estava planejando conhecer a Terra Oca, ele já tinha ideias de como explorar a Terra Oca. Acharam até uma carta, um documento escrito em alemão e assinado pelo Hitler, que dava as coordenadas de como os alemães poderiam chegar até a Terra Oca. Muita gente inclusive defende que depois de perder a Segunda Guerra Mundial, Hitler não se matou, mas viajou para dentro da Terra Oca, onde ele vive até hoje. Nos relatos das pessoas que disseram ter ido até a Terra Oca, o reino de Agartha, não só existem coisas maravilhosas, como um sol lá dentro, como também existem gigantes que habitam lá, mamutes, dinossauros, muitos animais que já foram extintos e coisas do tipo. Inclusive eles até agregam essa informação ao fato da gente achar muitos mamutes congelados perfeitamente. Eles dizem que esses mamutes saíram pela grande entrada do Polo Sul ou Norte e acabaram congelando, e por isso eles estão em perfeito estado de conservação em icebergs. Essa teoria pode até estar parecendo bastante maluca até aqui, só que existe um fato ainda mais maluco para adicionar. Eles dizem que lá dentro existem vários OVNIs, discos voadores, e que inclusive todos os discos voadores que a gente analisa aqui na Terra, que a gente pode ver aqui na Terra, não são do espaço, mas sim de dentro da Terra Oca, de dentro do reino de Agartha, o que é bastante estranho, mas faz parte dessa teoria maluca. Há quem diga também que lá dentro existe uma base com tecnologia suficiente para fazer uma transferência, para fazer uma viagem entre galáxias. Isso é bastante estranho, mas é uma base que consegue basicamente fazer uma transferência entre galáxias. Você pode viajar rapidamente entre algumas galáxias. Bom, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou trazer logo a minha conclusão. Mas antes de concluir, eu quero dizer que quando eu estava fazendo a pauta desse vídeo e buscando conhecimento, eu descobri muitos vídeos interessantes, tá? Eu vou deixar alguns aqui linkados na descrição, e principalmente um artigo do Assombrado, que eu recomendo muito que você estude, porque eu sei que aqui nesse vídeo não vai dar para me passar minuciosamente essa teoria, mas eu achei muito interessante este link do Assombrado, tá? Esse documentário que eles fizeram lá escrito. Então eu vou deixar aqui embaixo este post do Assombrado para você estudar mais, para você descobrir novas coisas. Lá tem algumas das evidências que eu falei aqui, lá tem alguns depoimentos de pessoas que disseram ter ido até o reino de Agartha, lá tem a carta do Hitler que eu falei, lá tem alguns vídeos que dizem supostamente ser da ISS mostrando essas grandes entradas. Então este é o principal artigo que eu recomendo que você leia. Mas eu também vou deixar aqui alguns vídeos de pessoas que defendem a teoria, e também eu vou deixar aqui o link do Wikipedia, como eu sempre deixo. Vou dizer que não vai agregar muita coisa, eu não achei muita informação lá, mas eu vou deixar aqui também mais como uma base bibliográfica, tá bom? A minha conclusão é a mais óbvia possível, eu acho que todo mundo tem a mesma conclusão. A partir do momento que me disseram que tinha um sol dentro da Terra, eu basicamente descredibilizei completamente a teoria. Toda a academia científica descredibiliza também essa teoria, porque diz que não tem como existir um sol dentro da Terra, e que tudo isso é muito fantasioso para ser verdade. E do meu ponto de vista isso não passa de pseudagem, sabe? Isso é história inventada.
É óbvio que na época do Halley, isso poderia ser algo mais provável, porque eles não tinham aviões para estar sobrevoando o tempo inteiro os polos norte e sul, eles não tinham Google Earth, eles não tinham Google Maps, eles não tinham satélites, eles não tinham nada disso, ISS, embora a ISS não passe nos polos, eles não tinham nenhuma dessas informações que pudessem de fato desmistificar de vez essa teoria, coisas que nós temos hoje. Então, através do Google Earth, através do Google Maps, ou através de imagens de satélites, você pode ver que não existe entrada nenhuma no Polo Norte ou no Polo Sul. E se você quiser e tiver dinheiro para isso, você pode até financiar uma possível entrada ao Reino de Agartha, seja pelas grandes entradas do Polo Norte e Sul, ou seja por essas cavernas que eles disseram que existem aqui nos continentes. É óbvio que isso não vai dar em nada, porque como eu já falei, isso não passa de pseudagem. Mas é claro que vai ter o pessoal da teoria da Terra Oca dizendo aqui que isso é conspiração do governo, que o governo está escondendo as grandes entradas, que o Google Earth é comprado, que a Google se vendeu para os Estados Unidos porque eles queriam esconder porque isso não era bom para a gente. Toda teoria de conspiração também tem que ter uma conspiração governamental, senão não é teoria de conspiração, né? Bom, eu já dei minha opinião, para mim isso não passa de pseudagem, você pode ter a sua opinião diferente, e eu vou respeitar como sempre respeitei toda opinião contrária. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se você não gostou, pode deixar também o seu dislike. Só que se você deixar o seu dislike, como toda semana, você pode comentar aqui embaixo o motivo do seu dislike. Obviamente, como eu já disse, apontando onde a gente errou e deixando o seu argumento, né, a sua base bem definida. Eu vou responder com certeza. Se eu achar que eu estou errado, eu vou sim me retratar. Essa semana foi esse tema, espero que você tenha agregado muita coisa para você. Se você não conhece essa teoria, que você possa se posicionar como sempre. E sábado que vem eu estou de volta com um novo vídeo e com um novo tema.